Hoje eu quero meditar com você sobre o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, começando no capítulo 5, versículo 15, diz assim: Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios. A palavra nécio, ela quer dizer tolo, ignorante, estúpido, irresponsável. Então diz, não andeis como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Quer dizer, aproveitando as oportunidades. Porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem muita gente insensata no mundo. Pessoas, às vezes, até muito religiosa, frequentadora de igreja, mas sem noção nenhuma do que é servir a Deus. Muita gente diz ser cristão, mas ainda não abriu o coração para receber a palavra. A pessoa ouve a pregação, mas ela não pratica aquilo que é ensinado para ela. Por isso, a vida dela não muda. Porque quando você entende aquilo que Deus quer de você, e você então começa a agir de acordo com a palavra, aquela palavra que Ele te fez entender, não tem o que impede você de ser abençoado. Se isso não está acontecendo na sua vida, é porque você está ouvindo e logo depois você esquece aquilo que ouviu e não está praticando. A Bíblia diz o seguinte, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele permitiu que o diabo entrasse no mundo. E entrando no mundo, o diabo causou toda essa desordem e esse sofrimento na vida do ser humano. E pior, quando o diabo conseguiu enganar o Adão, ele conseguiu penetrar a mente do ser humano. Ou seja, ele passou a conhecer os desejos mais íntimos das pessoas. Porque Adão se abriu para ele. Mas quando a pessoa se converte a Deus, diz aqui na palavra que se torna uma nova criatura. Ou seja, aquela criatura que o diabo conhecia, que ele sabia da mente da pessoa, conhecia os desejos, ele já não conhece mais, porque agora a pessoa é uma nova criatura. Quando a gente recebe Jesus como o Senhor da nossa vida, o que acontece? Nós nascemos de novo. Não no corpo, o corpo continua o mesmo, mas o nosso espírito, ele é recriado em Cristo. Mas até o corpo é revigorado. Por isso a Escritura diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquilo que o diabo sabia, a meu respeito, a seu respeito, não é mais, passou. Ele perdeu a capacidade de dominar a nossa mente e de nos fazer pecar. Porque ele não conhece mais a nossa mente, a mente da pessoa convertida. Por quê? Porque o espírito foi recriado. Deus deu um novo espírito. O inimigo, ele conhecia o velho homem, a velha criatura. Ele conhece o homem natural. Entenda que quando eu falo homem, eu estou me referindo ao ser humano, tanto faz homem ou mulher. Enquanto a pessoa não está em Cristo, enquanto ela ainda não se converteu, não deixou os costumes mundanos e passou a seguir a Deus, ela não consegue entender as coisas espirituais. Diz na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 ao 16, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. E ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual, ou seja, aquele que já se converteu a Cristo, ele discerne bem tudo.
E ele de ninguém é discernido. Quer dizer, o diabo não consegue mais discernir, não consegue mais entender o que se passa na mente do convertido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja que a Escritura declara: nós temos a mente de Cristo. O diabo agora fica sem saber, ele não entende nada do que se passa na mente de um filho, de uma filha de Deus. Por isso que ele não pode mais dominar a pessoa que é de Deus, ele não pode mais entrar em um filho de Deus, a não ser que a pessoa se abra para ele. Mas nós temos que deixar de ser insensatos. E tem muita gente que já se converteu, já entregou a vida para Cristo, já teve o seu espírito recriado, mas ainda continua sofrendo como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Por quê? Porque ouve a pregação da palavra, mas não desperta. É uma pessoa insensata, ela não acorda, ela não entende que Deus está falando com ela. Meu querido, minha querida, sempre que você ler a Bíblia, aprenda isso. Quando você lê alguma coisa na Bíblia, ou você ouvir a pregação da palavra, Deus está falando com você diretamente, entenda isso. É com você que Deus fala quando você lê a Bíblia, quando você ouve a pregação. É como se você tivesse cara a cara com o Todo-Poderoso. É assim que eu entendo. E é assim que eu me sinto quando eu leio a Bíblia. Eu me vejo em uma audiência com Deus, onde Deus fala comigo por meio da palavra, por meio da leitura bíblica. Eu ouço, não as letras, mas aquilo que eu sinto no meu espírito, no meu interior. Aquilo que eu entendo, eu assumo. Deus falou isso comigo. E assumindo essa palavra como mandamento, eu tomo aquela direção. É uma direção vinda de Deus. E Deus está dizendo para nós hoje: não sejais insensatos. Nós temos que deixar de ser insensato. Não podemos mais ser aquela pessoa bobinha que se conforma com tudo o que acontece. Você não pode viver se conformando com as coisas ruins que acontecem com você. Às vezes surge um problema, uma enfermidade, e a pessoa pensa: isso é assim mesmo, é da idade. É da idade coisa nenhuma, meu irmão. É obra do diabo. É uma tentação e a pessoa aceita. Claro que depois do pecado de Adão, o nosso corpo ficou sentenciado a voltar ao pó. Isso é certo. Isso vai acontecer com todos. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus tem que fazer alguém ficar doente para depois levar a pessoa. Deus não tem que me fazer ficar doente para depois me matar. Pelo contrário, está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 15, deixe-me ver aqui no versículo 26, o Senhor disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, preste atenção, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Isso quer dizer sobre os pecadores. A palavra Egito aqui representa os pecadores. E ele continua dizendo: porque eu sou o Senhor que te sara. Jesus disse que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Você crê que Jesus veio em carne, veio na terra, veio nesse mundo? Para que ele veio? Para fazer a vontade do Pai. Em João 6,38 diz que porque eu desci do céu, Jesus falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E você sabe o que é que Jesus andou fazendo nesse mundo quando ele veio? Veja o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Está escrito assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então eu te pergunto, é vontade de Deus que eu viva doente, que você viva doente, oprimido, miserável, comendo o pão que o diabo amassou, matando o cachorro a grito? Claro que não. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. As pessoas estão sofrendo porque parece que não entendem qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha saúde, que você viva bem, que você seja próspero, que você seja uma pessoa totalmente realizada. Mas quando você entende a vontade de Deus, você não aceita mais ser oprimido. Só que muitas pessoas parecem que estão dormindo na vida, estão insensatas, não entendem a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a vontade do Senhor para nós é a mesma desde que quando ele criou o primeiro ser humano. Observe que antes de criar o homem, o Senhor Deus criou todas as coisas e preparou o jardim do Éden com tudo o que havia de bom e de melhor para que o homem vivesse bem e tivesse tudo quanto ele iria precisar para ser completamente feliz e realizado. Essa é a vontade de Deus para nós. Isso está escrito na primeira página da sua Bíblia. Da minha também, claro. Jesus declarou isso, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que ele precisou vir para nos trazer vida abundante? Porque o diabo havia roubado aquela vida abundante que Deus havia criado para Adão. Meu querido, minha querida, entenda qual é a vontade de Deus para você. Se você não entender isso, você vai passar pela vida sem desfrutar aquilo que te pertence. Você tem que entender para você reivindicar e tomar uma atitude. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz, não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente se conformando com a situação que está vivendo. Por quê? Porque ou não conhece a vontade de Deus, ou é uma pessoa tola, insensata. Diz, não vos conformeis com este mundo, é mandamento, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que está dizendo aqui? Está dizendo que eu e você, nós não podemos nos conformar com esse modismo que existe por aí, onde tudo é permitido. Tem pessoas que andam fazendo coisas que só de pensar já está errado. Eu não vou entrar em detalhes porque não é necessário, você sabe o que eu estou falando. E são essas coisas que trazem a ira de Deus sobre a pessoa. Aliás, há algum tempo atrás, eu postei um vídeo falando sobre a ira e a bênção de Deus. Anote aí para depois você assistir lá no meu canal, é o vídeo número 51. Mas vamos continuar aqui então. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo passa. E a sua concupiscência, quer dizer, os desejos desenfreados da vida, isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, resumindo para quem ainda não entendeu, preste atenção no que diz aqui. Está escrito assim, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou o seu companheiro, a sua companheira, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios fazem, os gentios que não conhecem a Deus. Essa história de que entre quatro paredes tudo é permitido, isso é conversa do demônio. Deus diz que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra. Tudo que foge do normal é pecado.
O que é o normal? O normal é natureza com natureza. Se você... Bom, você está me entendendo. Então que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, como as demais pessoas que não conhecem a Deus. Que ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes já vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Vamos orar agora? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ligue a sua fé com a minha, abra sua boca e ore. Pai querido, em o nome de Jesus eu me coloco diante de Ti para interceder por todos os que me assistem e por todo aquele que ora comigo neste momento. Deus, nós invocamos o Teu poder agora, em nosso favor, em favor dos nossos familiares, e nós pedimos, manifeste o Teu amor e a Tua graça e o Teu poder para curar todos os que estão enfermos e libertar os que estão oprimidos, os que estão aprisionados por forças infernais. Ó Deus, pessoas que estão presas no álcool, nas drogas, presas na prostituição, pessoas que estão vivendo perturbadas, que não são donas de si mesmas, que precisam de libertação. Ore comigo, meu irmão. Ore comigo, minha irmã. Fale com Deus agora, porque Ele está ouvindo a sua oração. Deus, eu estou te pedindo pelo fulano, pela fulana, diga para ele o motivo pelo qual você está orando. Se é pela sua vida sentimental, se é um problema no casamento, se você ainda não encontrou a sua metade, ore e diga para Deus, eu preciso da tua bênção nesse sentido. E você que está precisando de uma bênção financeira também, fale com Deus, fale com Ele, porque Ele está ouvindo a oração. Pai, ouça a oração dessa pessoa. Estenda a tua mão para abençoar, porque eu sei que Tu és Deus, Tu és o Senhor. O Senhor Jesus afirmou que os impossíveis aos homens são possíveis para Ti. Pai, eu te peço por essa senhora que está com um nódulo no seio, que está até com cirurgia marcada. Eu sei que o Senhor pode operar isso agora. Então, Pai, estenda a Tua mão, toca, cura, liberta. Oh, meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem trabalho feito, não há coisa mandada, não há espírito das trevas que resista à operação do Senhor. Pai, venha sobre todos nós com a Tua unção, para curar, libertar, transformar a nossa vida e nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que isso seja feito para louvor e Tua glória. Amém.